Fala pessoal, engenheiro Márcio Santos. No vídeo de hoje eu decidi fazer aqui uma explicação mais abrangente das 5 etapas do projeto, que foi um vídeo que eu postei recentemente, e aí muitas pessoas me pediram para que eu fizesse a explicação e desse exemplos de aplicação dessa ferramenta de gestão. Então a primeira etapa que a gente vai falar hoje é a etapa da inicialização, ou também como eu chamei lá no vídeo, a etapa de projeto. Essa etapa de inicialização ou projeto, os termos eles são definidos de acordo com escritores de livros e conceitos de planejamento. No PMBOK, por exemplo, que é uma ferramenta, um livro de gestão muito conhecido, muito utilizada em grades de pós-graduação, ela é mais conhecida como inicialização. Então, só por conceito, a gente vai tratar como inicialização. Essa etapa, a gente tem como principal função analisar quais são as necessidades do nosso cliente, fazer o estudo preliminar de cada etapa do nosso projeto. Então, vou dar exemplos aqui de uma construção, por exemplo. O nosso cliente nos aborda e ele quer fazer uma construção de um galpão com fins de ser utilizado para uma fábrica de móveis. O que você vai ter que verificar? A lei de zoneamento do local, a área que ele tem, o layout que ele quer aplicar na fábrica dele, licenças que ele vai necessitar para implantar aquele projeto. Então, é feito todo um estudo antes e apresentado para o seu cliente, que a gente chama de anteprojeto. Esse estudo, você já vai com essas informações para o seu cliente para verificar se a verba que ele tem, se aquilo que ele pensava em construir realmente está dentro do orçamento, do planejamento dele. Então, o que está englobado dentro dessa etapa de inicialização, essa etapa de projeto? Os projetos propriamente ditos, que a gente pode citar aqui, o projeto arquitetônico, projeto de prefeitura, o processo de regularização na prefeitura dessa obra, os alvarás que você vai ter que emitir para a construção, projeto de estruturas, projeto de elétrica, hidráulica, projeto sanitário, enfim, são vários processos aí que você vai poder oferecer para o seu cliente para que ele possa se organizar e tomar a decisão se ele vai dar continuidade naquele processo. É nessa etapa que você tem que convencer o seu cliente se é viável ou não o tipo de construção que ele está pretendendo fazer. Um exemplo de uma residência. O seu cliente ele tem um terreno e ele quer fazer uma residência, por exemplo, de 3 dormitórios, uma sala conjugada com a cozinha, uma área gourmet, porém o espaço de terreno dele é um espaço limitado e ele quer tudo num único pavimento. Então você vai estudar a ideia que ele teve, vai estudar o terreno que ele tem, se tem uma declividade no terreno, se vai ter que fazer um platô, se já tem vizinho ou não, posição do sol. E você vai mostrar para o seu cliente se é viável ou não fazer aquele tipo de construção que ele está pensando. Beleza? Por que essa etapa é importante para o andamento do nosso projeto? Porque ela vai definir as próximas etapas. Então, se o cliente ele vai falar, beleza, vamos seguir o nosso projeto, então você vai pegar aquela verba que ele tem, vai somar aquele montante e vai fazer os projetos de acordo com a necessidade dele. E depois a gente vai passar para a próxima etapa, que é a etapa de planejamento. E todas essas ferramentas que você está oferecendo para o seu cliente aqui, que você está agregando valor no projeto dele, você vai utilizar nas etapas subsequentes, que são planejamento, execução, entrega e uso. Beleza? Então, você vai se deparar com situações de clientes que eles não vão querer fazer projeto. E aí, pessoal, corre desse tipo de situação. Eu falo por experiência própria, eu já tive clientes que não optaram por fazer o projeto, mas eu optei por fazer a obra mesmo assim. Mas, pessoal, é muita dor de cabeça, a obra para planejar não fica uma situação legal, o cliente às vezes ele muda os aspectos da obra durante o projeto e a gente já não sabe o que tinha combinado no começo e nem o que tinha depois. Então o ideal é que você comece o projeto, faça tudo certinho, compatibilize esses projetos, projeto de arquitetura com projeto de hidráulica, projeto de combate a incêndio, quando a gente estiver falando de projetos comerciais, projeto de SPDA
quando a gente estiver falando também de projetos maiores ou projetos comerciais. Então, todas essas etapas você tem que verificar antes mesmo de começar aí a construção ou começar a levantar verba, comprar material. E para você que está pensando em construir ou reformar, que seja, isso é uma ferramenta de gestão, você pode utilizar em qualquer área da sua vida. Mas, como a gente está tratando aqui de engenharia civil, a gente vai ficar dentro desse nosso universo aqui. Para você que está pensando em construir, reformar, você também deve procurar um profissional para te orientar nessas questões. E você não deve abrir mão do projeto achando que o projeto você vai gastar horrores para você ter um resultado que você já tem na sua mente. Por que acontece? Geralmente, se você abre mão do projeto, você tem um custo maior, um custo excedente de 40% na sua obra, sendo que o projeto ele custa 5% do valor da sua obra. Então imagine, uma obra que era para custar 100 mil reais, sem projeto ela vai começar a custar de 140 para mais, sendo que você poderia ter gastado 5% em projeto e ter evitado algumas falhas, alguns erros nas fases seguintes, da fase de execução, da fase de orçamento. Beleza? Para você que está oferecendo o serviço, é ideal que você ofereça algo de qualidade, algo bem completo. Então, quando você estiver apresentando o seu anteprojeto ali na fase de inicialização, você tem que quebrar as objeções do seu cliente, justamente para ele não falar, mas eu não quero investir dinheiro nisso aqui, porque é um custo desnecessário. A gente escuta muito isso, mas isso é uma objeção do seu cliente, e aí você deve quebrá-la, beleza? O tema de inicialização, pessoal, ele é bem longo, tem bastantes ferramentas que a gente pode falar, mas na prática é isso aqui que eu falei nesse vídeo, beleza? Então se inscreve aí no canal, curte o vídeo para que mais pessoas recebam esse conteúdo e também para que eu possa entender que vocês estão gostando e eu continue postando vídeos aqui, tá bom? Também me segue lá nas redes sociais, Engenheiro Márcio Santos, no Facebook e Instagram, e também estamos com um podcast, Engenheiro On. Então, se você pode procurar aí nos agregadores de podcast, Engenheiro On, que lá vai ter conteúdo semanal também de áudio no podcast, beleza? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.